Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio falando novamente e eu vim trazer para vocês nesse vídeo uma dica essencial para a gente, enfim, ampliar o nosso repertório, para a gente conseguir descobrir coisas novas. E vocês devem saber mais do que eu que um dos grandes pilares para a gente fazer educação, para a gente levar boas propostas e boas atividades para as nossas crianças, sem dúvida alguma, é fazer uma boa pesquisa sobre determinado assunto que a gente quer levar. No meu caso, eu sou professor de música, eu sou educador musical, eu faço pesquisas de músicas novas. Então é uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia, eu constantemente estou pesquisando coisas novas, até porque nas redes, em todos os lugares, estão sempre surgindo músicas novas, brincadeiras novas e eu estou sempre pesquisando, principalmente por músicas. No meu caso, quando eu encontro uma música que eu gosto, que vai com aquilo que eu estou querendo propor para as crianças, muitas vezes eu crio a brincadeira dessa música ou eu invento alguma brincadeira se a música já não me indica claramente que dá para fazer alguma brincadeira, algum movimento, eu crio esses movimentos, essas brincadeiras para poder interagir com as crianças. Mas a grande dica, e aqui é uma super dica mesmo, prestem muita atenção porque vocês podem usar isso muitas vezes na vida e usar isso para ampliar muito esse repertório de músicas infantis. A grande dica é: música infantil não necessariamente é música de bandas de música infantil. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, quando a gente vai pesquisar música infantil, a gente vai direto lá nas principais bandas, né? Tiqueque, a gente vai no Palavra Cantada, a gente vai em, enfim, diversos repertórios, Turma do Seu Lobato e por aí vai. E a gente vai direto no repertório que tem essa estética, que tem essa forma musical, essa sonoridade de música infantil. Mas essas não são as únicas músicas que a gente pode trabalhar com as crianças, não. A gente tem muitos outros tipos de música, principalmente no nosso cancioneiro folclórico, nas nossas músicas populares e na nossa história da música, que podem ser utilizadas com as crianças. E basta a gente aprender alguns conceitos chaves para a gente saber se a música é ou não possível de ser aplicada com as crianças. Provavelmente um dos problemas que vocês encontram quando vão procurar músicas desses grupos, dessas bandas, até algumas que eu falei aqui, é de que as letras são muito longas. E aí, pela letra ser longa, você não consegue aplicar uma atividade, uma proposta com a criança, porque a criança não consegue entender a letra, demora para aprender a letra, para aprender a cantar aquela letra, e ela é muito longa e ela tem muito conteúdo na letra, e muitas vezes, quando tem muito conteúdo, não dá para a gente fazer uma atividade que não seja, por exemplo, quando conta uma história, fazer um teatro sobre aquela música. Então não acaba limitando. Uma letra longa limita, essa é uma super dica, uma letra longa, ela limita a possibilidade de criar uma brincadeira em cima daquela letra. Então, o que a gente chega na conclusão? Se você encontrar uma música com uma letra curta, pequena, e é lógico que seja acessível para as crianças, que tenham palavras que elas consigam se identificar, e não precisam ser todas as palavras não. Lembrando que quando a gente trabalha com educação infantil, uma das coisas que a gente busca é ampliar o repertório de palavras das crianças, né? A linguagem da criança. Então, se a gente encontra uma música que tem uma ou duas palavrinhas difíceis que talvez elas não vão entender, não tem problema. O que importa é que, no geral, ela tem um conteúdo que seja acessível à realidade das crianças, né? ao que as crianças estão acostumadas a entender. E aí, então, uma letra pequena favorece para que você consiga levar uma brincadeira para a criança. E aí, letras pequenas, a gente tem muitas letras pequenas, muitos conteúdos que estão acessíveis nas redes, e você consegue pesquisar no Google e no YouTube. E uma forma de pesquisar é: você está buscando, por exemplo, uma música sobre a água, por exemplo. Você pesquisou lá a água no YouTube. E aí você põe a água, música,
E aí vão aparecer músicas de todos os tipos sobre água. E aí a primeira coisa, se você já está acostumado com esse repertório voltado para a infância, né, esse repertório infantil, passa por todos os grupos que tem esse repertório infantil e vai rolando as páginas para você encontrar outros grupos que falem sobre a água, que grupos muitas vezes de música adulta. Ouça todas as músicas que tiverem a palavra água. E aí quando você ouvir, muitas vezes o nome da música não diz exatamente o que a música pode dizer por completo. Então quando você clica e ouve a música sobre água, você vai ter uma melhor dimensão se aquela música pode ou não ser aplicada para as crianças. E aí a minha dica grande é ouça todas. E outra coisa, quando você está pesquisando água, o que tem em volta da água que poderia ser também um conteúdo para você encontrar a palavra água dentro da música? Grama, natureza, mundo, rio, cachoeira. Então pesquise por essas palavras-chave que estão ali em volta da água também, porque essas são palavras-chave que podem ter o conteúdo da água ali de forma talvez exatamente explícita, mas muitas vezes ela aparece de forma explícita também a água nesses conteúdos. E ouça muitas coisas, sempre pulando aquelas bandas infantis para você acessar um repertório que está um pouco mais distante, aparentemente, das crianças, mas para ir para um repertório que vai mostrar outras coisas para as crianças, um repertório que vai ampliar o mundo delas para outras sonoridades, para outras características da música, para outros instrumentos musicais e outras formas musicais. Então, rode muitas vezes a página de pesquisa do YouTube, do Google, e procure por todas as palavras-chave e principalmente ouça todas as músicas. Muitas vezes aquela música que a gente acha que não tem a ver com as nossas crianças é a música que quando você ouve você fala, nossa, essa música é incrível. E eu poderia usar ela com as crianças sim, porque tem tudo a ver com o que eu estou trabalhando. Muito da minha pesquisa ela é feita assim, e eu consigo encontrar músicas que ninguém mais tem acesso, justamente porque eu vou a fundo, rodo muitas vezes a página e vou clicando de um em outro link lá no YouTube, vejo na lista de links relacionados, de vídeos relacionados e vou indo de um para o outro até acessar conteúdos que muitas vezes no YouTube estão escondidos ali, secretos, porque tem poucas visualizações, porque o pessoal não compartilha nas redes. Então são coisas que, enfim, o universo do YouTube e do Google que muitas vezes não está exatamente à vista, né? A gente sabe que esses conteúdos têm os que são mais compartilhados e mais curtidos, eles estão na superfície da rede. E aí se a gente vai clicando e acessando links a partir dos links relacionados, a gente vai chegando e vai aprofundando a pesquisa para conteúdos que estão ali aparentemente mais escondidos. E a gente descobre universos fantásticos. E aqui nas minhas formações eu aplico esses conteúdos e essas músicas que eu descobri, esse repertório que eu busco para fazer as minhas brincadeiras. Então fiquem de olho nos nossos vídeos. Já aproveita, se você gostou da dica, curte, deixa seu comentário, deixa no comentário uma música que você descobriu e que ninguém conhecia antes e que é uma música nova e que é possível de ser aplicada com as crianças, de ser transformada em uma brincadeira, e mostra para todo mundo que isso funciona, porque de fato funciona. Eu tenho um repertório gigantesco de músicas que eu tenho certeza que muita gente não conhece. Então, eu vou ficando por aqui e essa foi mais uma dica aí das nossas redes.